Olá, meus queridos, como estão? Estão bem? Sejam todos bem-vindos a nossa classe de espanhol. Peguem seus livros e vamos a estudar. Espero que todos vocês estejam bem, com saúde e aptos para aprender, aptos para mais uma classe, certo? Peguem seus livros e abram em la página 64. Vamos acompanhar qual é o tema de nossa classe. O tema de nossa classe é eufonia, certo? Então, vocês peguem aí seus livros e vamos acompanhar a explicação. A regra de eufonia. Que significa eufonia? Eufonia é sonoridade agradável que resulta de uma acertada combinação de los elementos acústicos de las palavras, certo? Então, ou seja, aí é para que não tenha uma repetição de palavras, ou seja, para que a palavra tenha uma boa sonoridade, certo? Então, essa é o tema eufonia. Acompanhe aí. La regla de eufonia existem três. Hoje nós vamos aprender sobre as três regras, certo? A primeira regra é assim: quando um substantivo feminino singular empieza por A ou HA, HA é HA, está bem? Tônicas. Se utiliza o artículo masculino E. O artículo masculino E. Não sei se vocês estão conseguindo ver, pero acá está, certo? Existem alguns exemplos que eu puse acá. Singular e plural. El agua, las águas. Miren que quando passa para el plural, permanece feminino. Pero se estiver em singular, é masculino. El alma, las almas, certo? Esta é a primeira regra de eufonia. Não se olvide. Singular, quando um substantivo feminino singular, empieza por A ou HA. HA já disse que é a H tônica, se utiliza o artículo masculino E, certo? Agora vamos para a segunda regra. A segunda regra é: delante de palavras que empieza por I ou HI, se utiliza a conjunção E. Se utiliza este E, cito acá, certo? Para evitar choque vocálico e não pronunciar como se fossem nomes compostos. Vamos a verificar os exemplos para ver como vamos a completar. Exemplos: Maria e Isabel. Acá não pode ter uma Y. Y é esta letrita acá. O Y em português, certo? Maria e Isabel. Bello e inteligente. Padre e hijo. Normal, sem nenhuma regra, se quedaria assim: Isabel e Maria. Inteligente y bello, hijo y padre. Miren que cuando cambia la palabra, el orden de la palabra, no podemos olvidar de esta regla, ¿cierto? I. ¿Ustedes consiguieron comprender? Espero que sí. ¿Está bien? Vamos ahora para la tercera regla. Cuando una palabra empieza por O HO, HO, se reemplaça a conjunção O por U. O, conjunção O, aqui por U, certo? Não se olvide, O por U. Se estima que muitas pessoas vão viver em zonas com influência moderada ou grave de água. Miren que quando na palavra empiezar por O, HO, se reemplaça a conjunção O por U. ¿Certo? No se olvide de esta regla. Los ejemplos acá. El alma se pasa por frutos de arena u outro material. ¿Ustedes compreenderam? Que sea apropiado. Ejemplo, Gabriel y Omar. ¿Por qué acá lleva una letra U? Porque la palabra empieza por
O. La próxima palavra empieza por O. Belga, U, holandês. Miren que empieza com H, O, ¿cierto? 7, U, 8. La próxima palavra empieza com O. E acá, Omar ou Gabriel, normal, não existe a regra acá, porque Omar é o primeiro nome adelante, delante de O, holandês ou belga, 8 ou 7. Então, esta é a regra de eufonia. Agora, eu pido que vocês peguem seus livros na página 64 e vamos a ler o que está diciendo allá, ¿cierto? En español, hay varios conectivos que ejercen esa función de adicionar una idea y también a sí mismo, etc. ¿Notaste que en la frase presentada se utiliza la expresión e y no y, no y? Eso ocurre porque delante de palabras que empiezan con HI o la I, seguida de consonante, utilizamos la E y no la Y. Así, se evita la cacofonía y se promueve la eufonía. ¿Qué es la eufonía? Nosotros ya aprendemos que es la sonoridad agradable que resulta de la buena combinación de los elementos acústicos de las palabras. Así que, delante de palabras que empiezan con la I o la HI, se usa la E, ¿cierto? Esse está aí no livro de ustedes, então acompanhem comigo a leitura. Há alguns exemplos allá. Limpieza e higiene. ¿Por qué la E? Porque la próxima palabra, que es higiene, empieza con H-I. ¿Comprendieron? Pensamientos e ideas. ¿Por qué lleva una E y no una Y? Porque la palabra idea empieza con la letra I, ¿cierto? Padre e hijo. Miren que continúa la misma regla, ¿cierto? Porque hijo empieza con H-I. ¿Comprendieron, chicos? Espero que sí, ¿cierto? Ahora miren con mucha atención. Con palabras que empiezan nuevamente con H-I o la I, pero son seguidas de vocal, seguimos utilizando la I. Ejemplo, agua y hielo, ditongo y hiato, león y hiena, y etc. Pero isso solamente com palavras com HI ou I, pero com seguidas de vocal, pero seguintes de vogal, certo? Nunca, jamais daquele jeito que eu acabei de explicar, tá bom? E com palavras que empiezam com a Y, com Y, também seguimos utilizando la I. Exemplo, açúcar e hierba. Outra situação é que também se reemplaça uma expressão para evitar o choque vocálico. Delante de uma palavra que começa por O ou HO, se reemplaça a preposição por U. Exemplo, hierro, o ouro. Esses exemplos nós já hemos visto anteriormente na explicação que eu passei a vocês. Agora, na página 65, na parte Te toca a ti, vamos a contestar o que se pide. La cuestión de número 1. Ahora analiza las palabras a continuación y completa la conjunción adecuada. O, U, E, Y, E. Ustedes van a completar ahí. Miren que la letra A es: vamos a salir a paseo. Nos vamos de compras. Ustedes van a poner O o U. Miren ahí cuál va a ser la alternativa, la opción correcta, O o U. B, no se puede restringir, omitir informaciones. B, las personas no pueden obligarte a hablar, oír ese tipo de cosas.
D. Yo debería hacer una dieta. Actividades físicas. Ustedes van a poner ahí la opción correcta. Si es O o U. E. Vamos comprar produtos nuevos. Organizarlos correctamente. ¿Está bien? Y la otra opción es YE. A. Carlos e Inés van a fiesta juntos. B. Nosotros conocemos la isla, disfrutamos del paisaje. C. Estoy estudiando español, inglés. ¿Cuál es la alternativa? E o Y. Ustedes van a pensar ahí, van a volver la regla que yo expliqué anteriormente y van a completar, ¿cierto? D. Las estructuras son de acero. Hierro. E. Los arquitectos e ingenieros ya están en la obra. F. Essa ideia é maravilhosa. Vamos a difundirla por internet. G. En la hacienda había caballos, yeguas. ¿Certo? Entonces, ustedes, por favor, miren con mucha atención la explicación de la regla de eufonía y contesten acá. Ahora vamos para fábricas de ideas. Lee la historieta de Malfada. Vamos a leer? Todos ustedes conhecem, queridos amiguitos, a que níveis ha chegado a humanidade graças à técnica. Já que níveis graças à política. Então, a vinheta apresenta o que apresenta esta vinheta. Uma crítica em relação à política, manifestação contrária a desenvolvimento tecnológico, gratitud por la situação atual. Ustedes van a observar com muita atenção esta historieta de Malfada e van a contestar aí. Agora respondam as perguntas. ¿Estás de acordo com as ideias apresentadas na vinheta de Malfada? Que papel juegan os adolescentes e jóvenes em la construção de la ciudadanía? Que cambios são necessários para que se desenvolva um sistema político mais justo e ético? Contesta essas perguntas e organiza tus ideias em artículos de opinião, certo? Conteste aí com muita atenção. Se tiverem dúvidas, podem perguntar, pero não se olvidem, certo? De realizar as tarefas. Em la página 66, para ello não te olvides. En la introducción debes presentar tu tesis, o sea, la idea que vas a defender. En el desarrollo debes presentar tus argumentos. En la conclusión debes retomar tus tesis, punto de vista y presentar alguna idea para mejorar la situación. Ahora ustedes van a se organizar ahí, ¿cierto? Y van a utilizar en la parte organízate. Cuestión de número 1. Completa a infografia e apunta os usos de los demonstrativos. Recuerda que nós já hemos estudado isso. Então, ustedes van a solamente recordar aí lo que já hemos estudado em las classes anteriores, certo? Demonstrativos, determinativos e pronombres demonstrativos. Quando vamos a usar determinativos, demonstrativos e pronomes demonstrativos? Definição e uso. Definição e uso de cada um. Ustedes van a volver aí a las clases anteriores e van a responder acá, certo? Isso nós já hemos estudado anteriormente. 2. Quais são as formas de los demonstrativos? Complete a infografia. Masculino, femininos e neutros. Ustedes van a volver a las clases anteriores, como já falei, e van a contestar acá na página 66. Agora é o grande desafio de ustedes. Desafíate. En la cuestión de número 1, observa las ilustraciones y completa los diálogos con los demostrativos adecuados. Fíjate en las relaciones de proximidad. Ustedes van a observar cuál es el demostrativo adecuado para poner acá. En la frase, es el alcalde de nuestra ciudad.
Miren que a figura está apontando para uma certa direção. Está mostrando para uma certa persona. Então, observem qual é o demonstrativo adequado que vocês vão utilizar aí. Acá, na próxima figura, imagem está apontando. São as propostas de mi candidato. Miren que a pessoa está com um papelito em las manos e está apontando para este papelito. E vocês vão observar qual é o demonstrativo adequado. E o próximo, o Congresso de los Diputados, é o edifício. Miren que a pessoa está mostrando para o edifício que está muito lejos, está distante. E aí, vocês já sabem qual é o demonstrativo que vão utilizar. Sim? Creio que sim. Espero que todos consigam, certo? Não quero falar desse assunto. Não me interesso por... Vocês vão verificar qual é o demonstrativo, certo? E vão pôr aí. Pero vamos observar. Ainda que exista a relação de distância no tempo e na ordem da frase, na prática, utilizamos de isso ou esto. É feita comumente sem distinção. Então, vocês podem utilizar isso ou esto, certo? Aí. Então, para a questão de número 2. Completa com a conjunção adequada. Miren que nós aprendemos sobre as conjunções, que são as regras de eufonia acá que aprendemos. El presidente, el mismo fueron a un encuentro importante. Letra B. Estaban presentes en la reunión esposos, hijos de las diputadas. C. Es importante estudiar español e inglés. D. Los invitados van a llegar en septiembre. Octubre. E. ¿Prefieres el verano? El invierno. Ustedes van a utilizar ahí as conjunções adequadas. Ou é Y, ou E, U ou O. Ustedes vão a pensar, estudar, volver as regras que eu expliquei e vão a completar corretamente, certo? E acá finalizamos nossa unidade, a unidade que hemos estudado estas semanas e nas semanas anteriores. E espero que vocês tenham aprendido com muita atenção todo o que nós hemos estudado na unidade 4. E pido também que vocês realizem as tarefas do livro de atividade de vocês, da unidade 4, certo? Que está já na página 25, certo? Na página 25 hasta a página... Acredito que seja 31, hasta a página 32, ¿está bien? Entonces, ustedes van a realizar ahí estas tareas y necesito que ustedes saquen las fotos con las tareas y envíen hasta hoy para que yo haga las correcciones. Entonces, aproveitem aí. Se tiverem dúvida com relação a alguma coisa, vocês podem perguntar, tá bom, meus queridos? Aproveitem e bons estudos!